Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Essa Páscoa vai ser uma Páscoa diferente, uma Páscoa em meio à quarentena por causa do Covid-19. E eu quero, antes de ler o texto bíblico, convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós agradecemos por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio até nós, que morreu, que ressuscitou para a nossa salvação, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado porque o Senhor nos dá a verdadeira Páscoa, o sentido de realmente ressuscitarmos, ó Deus, sendo transformados em novas criaturas, ó Deus, experimentando um novo nascimento, ó Deus, e tendo a certeza que um dia vamos ressuscitar quando o Senhor voltar para buscar o teu povo, a tua igreja. Meu Deus, nesses dias, que essa mensagem de Páscoa chegue ao coração de cada pessoa, Deus, e que trazendo esperança, fé, ó Deus, e transformação na vida da família de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto bíblico que eu quero ler se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, no capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu disse, essa Páscoa, com certeza, vai ser menos comercial, com menos ovos de chocolate, e isso até nos faz lembrar a primeira Páscoa, que não tinha nada disso, não tinha ovo de chocolate, não tinha nada dessas coisas. Mas a primeira Páscoa foi feita com um cordeiro que foi assado, foi morto e foi comido com ervas amargas. Essa foi a primeira Páscoa que o povo de Israel lá no Egito, comemorando a libertação da escravidão, fez. A Páscoa, quando eles pegam o sangue daquele animal e passa no portal, para que quando o anjo da morte passasse, vendo o sangue naquela casa, ninguém daquela casa morreria. E assim foi comemorada a primeira Páscoa, relembrando a libertação da escravidão do Egito. E assim o povo de Israel foi comemorando a Páscoa, até quando o Senhor Jesus Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, que veio, não precisou mais, então, de matar um cordeiro para mostrar que o inocente deveria morrer no lugar do pecador. Porque agora o Cordeiro de Deus já estava presente, de carne e osso, na terra, para cumprir, morrendo na cruz, essa missão de nos salvar. Porque o animal que representa a Páscoa não é um coelho. Biblicamente, o animal que representa a Páscoa é o cordeiro. O cordeiro. E esse cordeiro o Cordeiro de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Conforme nós lemos no texto de João, quando João Batista estava batizando e Jesus foi até ele, quando ele olha para Jesus, ele diz para aquelas pessoas: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é justamente isso que eu quero falar com vocês, conversar com vocês. Como que o Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo? Como Jesus Cristo tira o pecado do mundo? Em primeiro lugar, na cruz, o Senhor Jesus tira, paga, cancela o pecado de todo aquele que nele crê como seu Senhor e Salvador. Porque Deus não tolera o pecado. Deus odeia o pecado. No céu não entra pecado, porque Deus é santo, santo, santo.
Para você e eu entrarmos no céu, tem que ser sem pecado. Com pecado, ninguém entra no céu. E Jesus tira o pecado de todo que nele crê, como seu Senhor e Salvador. Mas eu te pergunto, você faz ideia do que é ser um pecador? Você faz ideia de quantos pecados você já cometeu? Pecados por ação, pecados por omissão, pecados por pensamentos, pecados por sentimentos ruins, maus, pecados com o olhar, pecados com a língua, pecados de cobiça, de orgulho, de vaidade, de ciúmes, de maledicência, de falsidade, de mentira, N pecados, porque somos pecadores. Só Deus sabe o quanto nós pecamos, o quanto somos pecadores. Mas a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Ele é fiel porque Ele cumpre a sua palavra. Se você confessar o seu pecado, Ele cumpre nos dando perdão. E Ele é justo porque Ele não vai cobrar aquilo que já foi pago lá na cruz por Jesus Cristo. O seu pecado. Agora, quem nos leva a confessar os nossos pecados? É o Espírito Santo que nos dá o arrependimento e a fé em Cristo como o Cordeiro de Deus que morreu na cruz para tirar, para pagar os nossos pecados. Se não fosse o Espírito Santo, jamais nós faríamos isso, jamais nós confessaríamos o nosso pecado, os nossos pecados. Porque a nossa natureza pecaminosa não é de confessar, é de tentar esconder os nossos pecados. E não confessar e não arrepender. Isso já vem desde Adão e Eva, quando eles pecaram. Eles não buscam a Deus, é Deus quem os busca. E quando Deus fala com Adão e Eva, eles ficam tacando a culpa um no outro. Eles não confessam, porque para que haja confissão, o Espírito Santo tem que tocar no nosso coração, nos levando ao arrependimento, para que a gente possa confessar e nos arrepender, para que assim possamos receber o perdão. O perdão não vem por tentarmos nos auto-justificar. O perdão vem quando nós confessamos e cremos que Jesus na cruz pagou o nosso pecado. Aí você receberá o perdão. Mas se você quer entender e receber a verdadeira Páscoa, a libertação dos seus pecados, você precisa confessar, se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, já tirou, já pagou o pecado de milhares de pessoas que se arrependeram e nele creram como seu Senhor e Salvador. Então eu digo para você, faça isso também, seja livre dos seus pecados, seja livre dos seus pecados e da morte eterna, recebendo o Cordeiro de Deus na sua vida como seu Senhor e Salvador pessoal. Eu me lembro da história de conversão do meu concunhado de Moraes. Ele que era um alcoólatra, mas que pela graça de Deus, o Espírito Santo tocou no seu coração. E um dia ele estava ouvindo, dentro de uma igreja, a pregação da palavra de Deus, e já estava, como ele mesmo diz no seu testemunho, já estava bêbado, mas ele estava compreendendo aquilo que o pastor dizia sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo para que receba o perdão dos seus pecados. E assim, a esposa e a sogra que já oravam por ele há anos, ele nesse dia entregou a vida dele a Jesus Cristo. Muitos não deram crédito, está bêbado, ele não sabe o que está fazendo. Mas naquele dia, Deus transformou o coração dele em uma nova criatura, ele nasceu de novo. Ele conta que muitas vezes ele quis fazer isso, mas parece que ele ficava pensando, mas eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo.
e ele se sentia então preso, ele não conseguia se entregar. Mas naquele dia ele foi liberto, recebeu a libertação. O Senhor o chamou para a salvação e ele recebeu esse chamado irresistível da graça de Deus e o seu coração foi transformado. E já no outro dia ele jogou fora todas as bebidas, começou a ler a palavra de Deus como nunca, uma sede pelas Escrituras, pela Bíblia, lendo, e já quis entrar no seminário para conhecer, para estudar a palavra de Deus. E hoje ele é um pregador da palavra do Senhor, é um evangelista, é um presbítero que ama Jesus Cristo e ama a sua palavra. Porque Deus, na sua graça, o alcançou. O Cordeiro de Deus tirou o pecado da vida dele, da minha vida, de todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador. Como Jesus tira o pecado do mundo? Em segundo lugar, em primeiro lugar, Jesus tira o pecado de todo aquele que nele crê como seu Senhor e Salvador. Você já creu? Você já se arrependeu e creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Faça isso também. Em segundo lugar, como que Jesus Cristo tira o pecado do mundo, sendo Ele o Cordeiro de Deus? Fazendo novos céus e nova terra na sua segunda vinda. Na segunda vinda de Jesus Cristo, Ele vai fazer novos céus e nova terra e Ele vai extirpar essa terra de todo o pecado. Na segunda vinda, a terra, o Senhor Jesus Cristo vai completar a obra que Ele começou. Na primeira vinda, Ele veio como Salvador do mundo. Na segunda vinda, Ele virá como juiz de toda a terra. Aqueles que se arrependeram e nele creu, têm a vida eterna, como a palavra de Deus nos ensina. E aqueles que não se arrependeram e não creram em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, terão que pagar os seus pecados no inferno. Porque só há dois lugares que se paga o pecado. O primeiro é na cruz de Cristo. Quando Jesus morre na cruz, Ele está sofrendo a ira de Deus, o juízo, o castigo que eu e você, a ira que eu e você deveríamos sofrer como pecadores, mas Ele assume o nosso lugar e morre a nossa morte para que nós fôssemos livres, porque o preço do pecado é a morte. E o segundo lugar que se paga pecados é no inferno. Quem não creu em Cristo, quem não se arrependeu dos seus pecados, um dia terá que pagá-los no inferno, porque Deus é o santo juiz de toda a terra. Ele terá, então, aquele que não se arrependeu e não creu em Cristo como Senhor e Salvador, vai experimentar o que a Bíblia diz que é a segunda morte. Porque o pior não é a primeira morte física, mas a morte eterna. Essa que é terrível. Na cruz, o Senhor Jesus, Ele tira, Ele paga os pecados daqueles que nele creram e se arrependeram. No inferno, aqueles que não se arrependeram e não creram, terão que pagar os seus pecados. A Bíblia ensina no livro de Apocalipse, falando sobre a ira do Cordeiro de Deus. A ira do Cordeiro de Deus. Quem não se arrependeu dos seus pecados não vai experimentar o amor do Cordeiro de Deus, mas vai experimentar a ira do Cordeiro de Deus, segundo o livro de Apocalipse. Eu me lembro que quando eu ia no dentista, de vez em quando nós temos que ir no dentista, e então fazendo, ali olhando ele preparar o material, ele fazia uma purificação das ferramentas de trabalho, dos utensílios de trabalho, e ele pegava então aquelas ferramentas, colocava numa bandeja de alumínio, colocava álcool e depois colocava fogo, purificando aqueles elementos ali. Assim o Senhor Jesus vai tirar o pecado do mundo, purificando a terra com fogo, criando novos céus e nova terra. Veja o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios.
E ainda o livro de Apocalipse, no capítulo 21, diz assim: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está escrito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, Deus vai purificar, o Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, Ele vai purificar essa terra. A palavra de Deus nos ensina que na segunda vinda de Cristo, a obra de salvação vai se completar. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Na primeira vinda de Jesus, Ele nos ressuscitou espiritualmente, nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É o novo nascimento. Deus nos fez nascer de novo, nos regenerou por obra do Espírito Santo. Mas na segunda vinda, Ele ressuscitará os nossos corpos. Como Ele ressuscitou, porque Ele venceu o pecado e a morte, nós vamos ressuscitar também na sua segunda vinda. E teremos um corpo glorificado como o corpo de Jesus. A igreja do Senhor Jesus irá ressuscitar para encontrar com Ele nos ares. Olha o que diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 16 em diante, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero concluir essa breve meditação sobre a Páscoa dizendo o seguinte: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado de todo aquele que se arrepende e nele crê como seu Senhor e Salvador. Tira o pecado do mundo totalmente na sua segunda vinda, fazendo novos céus e nova terra. Eu te pergunto, você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Isso é a verdadeira Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você continua escravo dos seus pecados, a Páscoa não chegou para você ainda. Você ainda está naquela situação como os egípcios lá na primeira Páscoa do povo de Israel, em Êxodo capítulo 12, quando os egípcios não creram no Cordeiro de Deus, não fizeram como Israel, e quando o anjo da morte passou, eles estavam perdidos. A morte vai chegar para todos nós, mas aqueles que têm o Cordeiro de Deus
O sangue de Jesus nos purifica, o sacrifício de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é Páscoa. Quando você tem um encontro com o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Pessoal, então fale com Deus em oração, onde você está, busque a Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, confesse a Ele. Se o Espírito Santo está tocando em você, trazendo convicção, trazendo arrependimento, ore, fale com Deus e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Creia que lá na cruz Jesus pagou todos os seus pecados para que você pudesse receber de graça o perdão e a salvação. E eu quero dizer para você que já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você já tem o Cordeiro de Deus. Você já tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, te dando o perdão e a salvação e a vida eterna. Que você possa ser grato ao Senhor, que Deus possa aumentar a sua fé, te fazer cheio do Espírito Santo, que você possa proclamar a verdadeira Páscoa a plenos pulmões, a obra salvadora de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja grato ao Senhor. Você recebeu o Cordeiro de Deus na sua vida. Você vai ressuscitar. Você já ressuscitou a primeira ressurreição, porque Deus te converteu, Ele ressuscitou você espiritualmente e você vai ressuscitar para quando Jesus Cristo voltar na segunda vinda e você vai habitar em novos céus e nova terra que Ele fará, como nós lemos na sua palavra, como nós acabamos de ler aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Amado Deus, nós agradecemos, porque a Páscoa fala de libertação, fala de ressurreição, fala de vida nova, fala do Cordeiro de Deus que nos trouxe tudo isso, porque se não é o Cordeiro de Deus que morresse no nosso lugar, não haveria Páscoa, não haveria libertação, não haveria salvação, não haveria vida eterna, não haveria ressurreição, nós estaríamos perdidos. Obrigado porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio tirar os nossos pecados para que todos aqueles que se arrependem e nele creem como Senhor e Salvador tenham o perdão, sejam libertos, livres de todo o pecado, de toda a culpa. Então eu te peço, ó Pai, que essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem creiam nesta palavra e vadem, ó Deus, através da sua oração, confessar, ó Deus, seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Tira, Senhor, tira os pecados daqueles que agora se voltam para Ti em oração, desejosos, ó Deus, de ter um encontro contigo e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. E aqueles que já fizeram isso, enche o nosso coração de júbilo, de alegria, de festa na Tua presença, porque nós temos a Páscoa, nós temos a libertação, nós temos a ressurreição, nós ressuscitamos já. Espiritualmente vamos ressuscitar também os nossos corpos na Tua vinda, na segunda vinda, quando o Senhor virá para buscar a Tua igreja e nós vamos ser arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e aqueles que já partiram vão ressuscitar também para estarmos com o Senhor eternamente. Os vivos serão transformados no piscar de olhos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque a obra que o Senhor começou será de completada. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que nesses dias, ó Deus de Páscoa, ó Deus, em meio a essa quarentena, que o Senhor venha encher o coração de cada pessoa de fé e de esperança, crendo em Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tendo essa experiência pessoal com Ele. Meu Deus, nós te agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre aonde quer que esteja o Filho de Deus que busca e ama Jesus Cristo